vez a paz do Senhor, meus irmãos. Vamos então até Gálatas, capítulo 2. Esta é uma história que Paulo vai contar. O propósito dele não é ser uma biografia, nem relatar em pormenor as suas interações com os apóstolos, mas ele quer mencionar algo muito específico, que é a sua interação com Pedro e, indiretamente, com Tiago. Se os irmãos se recordam, nós temos estado aqui a falar acerca de Gálatas, falámos acerca da postura que Paulo tem a falar à igreja e a ensinar à igreja aquilo que é de facto a verdade do Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo. E aquilo que percebemos logo aqui na introdução da carta e depois também no primeiro capítulo é que Paulo defende o seu próprio ministério apostólico. Ele defende-se, mostra quem ele é, mostra a história da sua conversão, mostra como é que Jesus o apanhou, como se costuma dizer, na curva, e como é que a sua vida radicalmente se transforma e no fundo é apresentado claramente isto à igreja em Gálatas, que uma verdadeira conversão é uma conversão que é radical, a nossa vida muda radicalmente. Então há aqui uma mudança de paradigma na vida de Paulo. Ele torna-se claramente um apóstolo, com todos os requisitos do apostolado, porque agora até ele próprio tinha estado com Jesus e visto Jesus e até caminhado, ainda que por um período curto de tempo, não literalmente, mas os irmãos entendem, pelo menos na questão da visão e daquela pessoa que lhe aparece, que é o próprio Jesus, que tem uma comunicação direta e uma chamada direta à vida de Paulo. E Paulo diz assim no capítulo 2, versículo 9: E conhecendo Tiago e Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, estamos a falar do ministério, daquilo que Deus lhe tinha dado, deram-nos as destras, a mão direita, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então há aqui uma divisão de trabalhos, o mesmo ministério, a mesma chamada, mas para ser mais efetivos, uma estratégia distinta. Em vez de todos fazerem tudo, há uma divisão. Então, Paulo e Barnabé são chamados para irem aos gentios, isto é, aqueles que não eram judeus, e os outros ficariam com aqueles que eram da circuncisão, que é outra expressão para quem é judeu, porque os circuncisos eram judeus. É importante os irmãos recordarem-se deste pormenor para depois entendermos o que vem a seguir. Recomenda-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, no grego é, quando chegou Pedro a Antioquia, há uma mudança. No grego dá para ver esta cadência, é quase uma cadência violenta, em que há uma mudança radical daquilo que é o ponto. Ele está a falar do seguinte: as colunas da igreja reconheceram o ministério de Paulo e reconheceram que o seu ministério era para quem? O que é que os irmãos ouviram? Para mas reconheceram que ele era apóstolo, reconheceram o seu ministério, reconheceram que ele era apóstolo. As colunas da igreja reconhecem que Paulo era apóstolo e que a sua chamada é para os gentios. Até aqui está tudo ok. E agora ele diz, mas qual a ideia no grego é, quando de repente, não sei bem como, o Pedro chega a Antioquia. Tenho que explicar isto desta forma. Deixem-me tirar o casaco. Os irmãos, dá para perceber os traços de personalidade dos apóstolos pela forma como eles escrevem. E Paulo e Pedro têm alguns traços parecidos, porque ambos são coléricos. Depois a segunda parte, quer dizer, há aqui outras nuances na personalidade, eles são bem distintos uns um do outro, mas eles têm a parte colérica parecida. Provavelmente Pedro até seria um bocadinho mais sanguíneo que colérico. Paulo era claramente mais colérico do que sanguíneo. E Pedro, os irmãos sabem que era um estovado de primeira apanha. O Pedro reagia sem pensar. Certo? E não há muita gente que tenha coragem de enfrentar um estovado, porque nunca se sabe o que é que vai acontecer. Os irmãos já devem ter conhecido pessoas assim, pessoas que nós chamamos, são pessoas imprevisíveis. Então, temos que cuidar, parece que estamos a pisar em vidro, porque nunca sabemos o que é que vai acontecer, é consoante a forma como estão, se estão bem dispostos ou não estão bem dispostos. E o Pedro era um bocadinho assim. E Paulo, porquê colérico? Eu gosto disto. Paulo está a falar de um assunto que é, eles reconheceram a minha chamada, mas de repente
O Pedro chega a Antioquia e literalmente é isto. E eu tive que lhe resistir. A ideia é, eu tive que o pôr na linha. O Paulo está a escrever com as emoções. O Paulo até está a antecipar a história, porque ainda ninguém... Ou melhor, se calhar a igreja, esta história era capaz de ser já conhecida da igreja. Pelo menos aparentemente era conhecida e provavelmente até era um dos argumentos que eram utilizados, mas já lá vamos. Paulo adianta a história porque ele fala do fim. Ele fala, eu tive que resistir a Pedro, mas ele ainda não contou o porquê. Então a ideia é aquela história que a gente às vezes já vai cantar e tu nem sabes o que é que me aconteceu. Olha, tive que pôr fulano na linha. E nós ficamos lá, ei, o que é que aconteceu? E a seguir conta-se a história. E é isto que Paulo está a fazer. Ele diz, porque quando chegou Pedro a Antioquia, eu lhe resisti na cara, mas depois tem uma expressão terrível. Porque era, o que é que diz a vossa Bíblia? Sabe o que é que diz o grego? Porque estava condenado. No grego. Estava condenado. E é mesmo uma condenação jurídica. A sentença foi proferida. E aquilo que Paulo está a começar esta secção, ele está a dizer o seguinte, eu tive que resistir, isto é, tive que colocar os pontos nos is, como nós dizemos, porque Pedro estava condenado pelo Senhor. E atenção, isto não é fácil de ouvir. O Pedro era a coluna que ele acabou de falar. Uma das. Certo? E agora ele vejam, eu tive que resistir a uma das colunas da igreja porque ela estava condenada. Isto é extraordinário, porque isto coloca as coisas corretas. Os irmãos sabem que na Bíblia não há ninguém que seja, desculpem, santinho. Todos pecam. Todos, e até aqueles que fizeram grandes obras, volta e meia pecam. Porque poderia passar a ideia que o Pedro, depois do dia de Pentecostes, porque não era a mesma pessoa, que agora ele tinha vivido uma vida perfeita porque estava cheio do Espírito Santo. Mas as pessoas cheias do Espírito Santo também vão pecando. Porque a determinada altura deixam de ouvir aquilo que elas estão cheias. E passam a ouvir outras coisas. Porque é verdade que o Espírito está connosco. E é verdade que nós devíamos caminhar para a perfeição, mas nós já sabemos que mais tarde ou mais cedo vamos falhar. E quanto mais depressa nós entendermos isto, mais depressa arrumamos as coisas no sítio certo. Porque aquilo que custa, irmãos, e dizer isto, aquilo que custa é aquela gente que acha que não erra e que só os outros é que erram. Isto é que é problemático. Então, a Bíblia escreve e mostra, ou é escrita, desculpem, para nos mostrar, em primeiro lugar, que o ator principal e quem faz isto tudo mexer é Deus. E é incrível como é que ele consegue usar homens imperfeitos e mulheres imperfeitas para que a sua vontade perfeita se realize. E aqui temos um grande combate. Pedro versus Paulo. E olhem que Paulo tem a coragem de dizer porque ele estava condenado. É muito mais do que repreensível. A frase no grego é bem mais violenta. O repreensível é a tradução para arrumarmos aqui um bocadinho as coisas. Não é que esteja errado, mas perde o impacto. Dizer que Pedro estava condenado por causa da atitude, que já vamos ver qual era a atitude, mostra que o Senhor não estava com Pedro naquilo que ele estava a fazer naquela altura. Não é porque Pedro tinha perdido a salvação, mas aquilo que era condenável era a sua postura. O Senhor avaliou, o Senhor pesou a atitude e as ações e até as intenções e o resultado foi, o que tu estás a fazer é mais do que repreensível, é condenável. E o que é que Pedro estava a fazer? Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da... Paulo está a dizer qual é o problema. Ele antes comia com os gentios, agora não come. Qual é o problema de não comer com os gentios? O problema de não comer com os gentios é que isto implica separação. Paulo começou-se a separar, diz isto o grego. Paulo separou-se e afastou-se. Significa que ele antes comia, está no imperfeito, é uma ação contínua que acontecia no passado e que a determinada altura deixa de acontecer. Ele comia... STN, é assim que é a palavra, uma palavra boa para dar aí aos vossos filhos. STN. Ele comia continuamente, era um ato habitual dele e deixou de ser esse ato. Alguma coisa aconteceu e ele diz o porquê. Ele foi se retirando e depois se afastou definitivamente dele, temendo os que eram da... Versículo 12 começa, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de quem? Tiago. Quem é Tiago?
o irmão de Jesus. O líder da igreja em... E então, de repente, chega alguém da parte de Tiago e Pedro passa a ter medo daqueles que vieram da parte de Tiago e tomam uma ação que é deixar de comer, relacionar-se com os gentios. Para nós entendermos o impacto, nós temos que ir a Atos. E à história de Cornélio. Por quem é que é chamado para o apostolado para os gentios? Vocês já responderam várias vezes. Quem é? Mas quem é que começa a história? É curioso a cronologia. O Senhor chama Paulo. Paulo converte-se. Mas a história dos gentios começa com Pedro. Mas depois de Paulo se converter. Há a chamada de Paulo. E a seguir da chamada de Paulo e todos aqueles eventos, há a chamada de Pedro. Para o ministério que seria dado a Paulo. Pedro está a orar. Mas depois fica com fome. E há alguém que estava a jejuar e que também está a orar e que tem uma visão. Desce até Jope, vai até à casa do Simão Curtidor e lá ele te vai dizer o que é que tens que fazer. Envia alguns homens, porque não é Cornélio que vai. Cornélio envia homens a representá-lo. E eles vão e Pedro está com fome, e estou aqui a resumir. Está a orar, está a mostrar que, apesar de termos fome, nós podemos orar mesmo quando estamos com fome, temos que controlar a carne. E ele está a orar e acontece alguma coisa. O que é que acontece? Os irmãos sabem? Quem é que tem uma visão? E a visão era de vários animais que subiam e desciam, e a ideia era: Pedro mata e come, Pedro mata e come, Senhor não, que eu nunca comi coisa indigna, Pedro mata e come, não, Senhor, que eu nunca comi coisa indigna, Pedro mata e come, não. E o Senhor diz: olha, Pedro, não chames tu indigno aquilo que eu purifiquei. E Pedro fica com esta frase, e a visão acaba: Pedro, não chames tu indigno, impuro, aquilo que eu já purifiquei. Quem é que purificou? Quem é que purificou? Quem é que purifica aquilo que é indigno e impuro? Quem é que só pode ter essa capacidade? Não é a lei. É quem? Jesus. Alguém bate à porta. Pedro, estão aqui 3 gentios que querem falar contigo. E os gentios contam-lhe a história. E Pedro fica muito admirado com o que se passa e vai com eles. Cornélio diz: olha, eu tive esta visão. O Senhor disse para chamar alguém, e és tu, por favor, conta-nos o que é isto do Evangelho, conta-nos a história de Jesus como deve ser. E Pedro começa a contar toda a história de Jesus. Deixem-me só ir lá, só para não ser só paráfrase. Atos capítulo 10 diz assim a partir do versículo 37. Atos 10, 37. Esta palavra, é Pedro a falar, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andando fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia, como em Jerusalém, ao qual mataram, penduraram-no no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez com que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A estes dão testemunha todos os profetas de que todos os que nele crerem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Vejam só o versículo 43. Isto é a mensagem que Pedro está a dar aos gentios. A estes dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele crerem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Curioso. A única coisa que ele está a apresentar é o Evangelho e de repente eles são batizados com o Espírito Santo. Cai-lhes, desculpem a expressão, mas é a ideia, caiu o Espírito Santo sobre as suas vidas. Eles estão a ouvir e o que acontece é isto. Pedro tem uma pregação que não é dele,
é a pregação do Espírito Santo. E as pessoas só a ouvirem, não precisam ter teologia, não precisavam ter... Pedro não explicou o que é que era o Espírito Santo, Pedro não explicou o que era os dons, até porque ele ainda estava a aprender. A única coisa que ele fez é pregar Jesus. E o resto acontece. E as pessoas foram batizadas. As pessoas foram cheias. E os fiéis que eram da circuncisão, quem é que são os fiéis que são da circuncisão? Os judeus. Ou todos aqueles que se tornaram judeus. Todos, quando tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas a magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Vejam, estes foram batizados depois de receber o Espírito Santo. Há muitos protocolos que nós temos. E às vezes faz sentido. Outras vezes não faz assim tanto sentido. Depende. Depois é cada caso. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Deixa-os ir e perguntar o seguinte: esta experiência que Pedro tem, os irmãos acham que alguma vez ele se esqueceu disto na vida? Isto foi alguma coisa incrível. Ele tem o privilégio de ser chamado por Deus para perceber que quem purifica não é a lei, não é o ritual, não é a circuncisão. Ele e mais os judeus que foram com ele perceberam-se que a pregação e aquilo que é Jesus Cristo é a única coisa que pode salvar alguém. Não é o ritual. Não é nada daquilo que eu possa fazer. Não tem a ver com os sacramentos, tem a ver com Jesus Cristo única e exclusivamente. Então Pedro sabe que a salvação é operada por Jesus e a salvação é a purificação. Porque é Jesus que nos purifica dos pecados, não é nada daquilo que eu faça. Eu não sou purificado dos meus pecados pelo meu esforço, pelo meu mérito. Isto Pedro sabe perfeitamente. E de repente ele reconhece que o ministério para com os gentios é de Paulo. Mas chegando à Antioquia, o que é que acontece? Vêm representantes de Tiago, que eram judeus. E eles vêm, e aos poucos e poucos, Pedro, que sabia que a única coisa que purificava era Jesus, Pedro começou a comer com os gentios. Até vemos Paulo a dizer mais à frente: tu que vivias como gentio, porque é que agora queres que os gentios vivam como judeus? Se tu, sendo judeu, vivias como gentio, porque é que agora estás a obrigá-los? O que é que acontece? Vêm representantes de Jerusalém, que são judeus, são os da circuncisão. Eles vêm e vêm da parte de Tiago, o irmão de Jesus. Pedro não está a criticar Tiago, Pedro critica Paulo critica Pedro, desculpem. Mas a pergunta é: quem são estes que são enviados? E porquê é que Pedro tem medo? Porque Pedro viu um milagre e uma visão de que os gentios não eram impuros por causa daquilo que comiam. Não era isso que os fazia impuros. Eles agora eram puros, tal como os judeus são puros, não por causa daquilo que eles faziam, mas por causa daquilo que Cristo era. E é. A purificação é operada não por aquilo que tu fazes, mas por aquilo que Cristo é. Amém? Nós não sabemos quem eram estes homens. Nem sabemos o motivo exato, então só podemos especular. Mas uma coisa nós podemos saber: eles vinham de Jerusalém, Jerusalém estava a ser perseguida por judeus, não cristãos. Porque estes da circuncisão eram um sector de judeus, que eram circuncidados, mas que criam em Jesus. Aliás, este é o problema da igreja da Galácia. Há judeus, crentes, pelo menos na nossa perspectiva, naquilo que eu vos tenho apresentado, é aquilo que eu defendo. Eles não eram judeus simplesmente, eram judeus cristãos. Isto é, ainda cumpriam alguns rituais, mas acreditavam que sem Jesus não havia salvação. Os rituais não salvavam em si mesmo. E que agora estavam a apelar à igreja que ela voltasse aos rituais antigos, especificamente à circuncisão, que é o problema de base. Não tem a ver com o ato em si, é a representação do ato, que é voltar da liberdade para a escravidão dos atos e da lei, do cumprimento da lei. Porque começa na circuncisão, mas depois nunca acaba na circuncisão. Há uma série de coisas que depois tem que se fazer. Estou em Efésios, não sei bem porquê. Estava a ver Gálatas 5, revesti-vos toda a armadura. Eu disse: não estudei esta parte.
Não estudei porque não estou no texto certo. Deixa-me só. A minha mão direita funciona melhor. Tinha para aqui isto. Pois é, antes de sair de Efésios era antes que eu queria estar. Ok, já está. Então, ainda antes destes de Tiago chegarem, Pedro começa a afastar-se, porque ele sabe que eles estão a chegar. Nós não sabemos absolutamente se aquela mensagem que estes judeus trazem se tinha a anuência de Tiago ou não, mas aparentemente sim. Historicamente, existiriam duas opções. Uma era que Tiago queria que se mantivesse de facto os preceitos, porque ele era o líder em Jerusalém e por causa da perseguição os judeus então deveriam manter os rituais porque senão levantaria muitas ondas e já havia perseguição, então a perseguição aumentaria. Então Tiago vem e diz, olha, fala lá com Pedro, diz aos representantes, diz para ele ter cuidado, porque isto está a levantar fogo e nós não precisamos de ainda de mais. A igreja já está a ser perseguida. Se o Pedro ainda começa a comer, se os judeus começam a comer ainda com os gentios, aí é que dizem que o cristianismo é mesmo aceito e aí é que a igreja não avança. Mas isto é simplesmente especulação, mas há dados históricos que possam levar a essa interpretação. Há quem diga que o problema não tinha a ver com a perseguição, que era mesmo preconceito da parte de Tiago e parece-me que seria estranho porque o próprio Tiago tem a anuência, ou o ministério de Paulo tem a anuência daqueles que são as colunas, portanto os gentios pertenciam à igreja, isso era claro, então se pertenciam não fazia aqui muito sentido esta questão de afastar agora Pedro. Para mim, e esta é a minha opinião, e vale o que vale, é simplesmente a minha opinião, eu acho que estes homens de facto representavam Tiago, mas que até tinham aqui uma boa intenção, embora não fosse a vontade do Senhor e daí Pedro ter sido condenado, que era de facto o problema da perseguição. Havendo a perseguição, a última coisa que eles precisavam era que uns holofotes estivessem sobre a igreja dizendo, olha, já viram eles que comem com impuros. Porque o problema não tem a ver com a comida, tem a ver com o contacto. Tem a ver com tudo aquilo que o judeu não podia contactar. Porque reparem, um gentio, ou melhor, o judeu, só comia comida kosher, não é? Só come comida kosher. Mas os próprios utensílios, os sítios onde eles comem têm que ser purificados segundo os seus rituais, porque senão consideram-se contaminados. A carne pode ser kosher, mas se estiver num sítio que não esteja de acordo com os padrões dele, deixa de ser kosher. A kosher é a comida como eles, os preparativos, não é? Os judeus é kosher, os árabes é os halal, é assim, halal. Nós até temos um membro familiar que trabalha exatamente nesta área, é responsável na questão dos cordeiros e dos borregos que eles comem, não é? E a empresa tem que ter cuidado porque a carne halal tem que ser com determinado tipo de ritual e a carne kosher tem que ser com outro tipo de ritual. Para os portugueses é o que vier. A gente come tudo, não há problema nenhum. Desde que venha morto, a gente come. E alguns portugueses, se também se não tiver morto, também comem. Mas pronto, os portugueses comem tudo, só que uma parte muito pequena. Um tio meu que já faleceu, ele cozinhava muito bem e volta e meia ele tinha, não era um restaurante legal, nem um pouco mais ou menos, mas ele fazia comida para os amigos. É como se chamava, fazia comida para os amigos, mas os amigos tinham que pagar. Então era meio restaurante, meio... E eles comiam tudo, irmãos. Eu não comia nada daquelas coisas, mas era cada prato que eu ficava enojado só de pensar. Houve um dia que o menu era raposa. E comeram a raposa toda. E era raposa guisada. Olha, comeram, ninguém se queixou, pagaram, comeram e olha, eles comiam tudo. Raposa. Nunca tinha visto ninguém... Para mim, comer raposa é a mesma coisa que comer cão. Mas eles cão não comiam, mas raposa comeram. Mas pronto, isto só para dizer que o português de facto come tudo. Comem tudo. Era cada prato que eu até... Já comeu raposa, irmão? Eu também não. Eu espero nunca ter comido. Não tinha. Olha, está a ver como eu... Até comigo aprende alguma coisa. Hein? Com essa idade ainda consegue aprender que é possível comer raposas. Se calhar se estivesse com fome também a comia. Mas esqueçam aqui a parte da comida. Mas imaginem um judeu a ter que comer e a perceber... Isto não me passou pelo ritual. Já estamos juntos com eles.
e ainda por cima a comida que eles comem não é aquilo que nós comemos, não podemos comer isto, mas mesmo que eles se esforçassem a fazer a comida que os judeus comiam, os utensílios não tinham passado pelo ritual da purificação, o que significava que para um judeu aquilo era impuro e ele era contaminado. Aliás, esta é a razão pela qual o Senhor diz, olha, Pedro, mata e come, porque o que eu purifiquei está purificado. E aqui está a visão, a experiência, e vejam como o ser humano é, que depois de termos um encontro com Deus, nós conseguimos errar exatamente naquilo que foi a nossa experiência. Porque a ironia do texto é esta. Paulo tem que resistir a Pedro, quando Pedro devia ser doutorado naquela área. Mas diz a Bíblia o seguinte, que ele temeu os que eram É interessante porque a expressão é mesmo de onde vem a palavra fobia. Fobo é a palavra para medo. Phobos. E aqui isto é um advérbio, um particípio, desculpem, um particípio verbal. E basicamente a expressão é ele continuamente começou a temer. Ou temeu continuamente aquela... Mas porquê é a pergunta? E na realidade pode ser medo, mas é possível traduzir a palavra fobo também por uma outra luz, que poria Pedro um bocadinho uma luz mais positiva, que é, ele os tinha em tão grande estima, que para não os magoar nem ofender, ele afastou-se dos gentios. Mas seja por medo, seja por respeito extremo, o que acontece é o seguinte, Pedro deixou que um sentimento o afastasse daquilo que era a sua chamada. Que era a chamada de inclusão. De ter as pessoas lá. De perceber que aquilo que lhe tinha acontecido era de Deus. Então não havia nenhum ser humano que o pudesse pressionar a largar aquilo que tinha sido Deus a dizer para ele fazer. Mas Pedro, que é apóstolo, que tem a visão, que vê aquilo acontecer e experimenta a descida do Espírito Santo sobre a vida dos gentios, Pedro tem medo daqueles que eram da circuncisão. A pergunta é, e Pedro não temeu Deus? O que é que mete mais medo? E para alguns de nós diríamos é Deus, mas na vida prática parece que tememos mais os homens. E porque Paulo é um homem que não tem papas na língua, ele tem que resistir. E diz que não é apenas o Pedro, diz que os outros judeus também dissimulavam com ele. Vejam a expressão, dissimular. A expressão no grego é fazer o papel. José até fala disto, quando está na história, a falar de como os judeus, quando se revoltavam, faziam o papel deles. Fingiam ser uma coisa para depois se revoltarem. É a ideia que depois vai dar ao teatro, que é a ideia de fazer ou desempenhar um papel. Então eles dizem que os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé, que nós já mencionámos, que tinha sido chamado para o quê? Para os gentios com Paulo. Até o Barnabé, que tinha a mesma chamada de Paulo, se deixou levar pela sua dissimulação. As duas palavras são iguais, no português, no grego são diferentes. Uma é fazer o papel, a última palavra é deixou-se levar pela hipocrisia, literalmente isto, porque é a palavra que lá está. E os irmãos sabem o que é ser hipócrita. Apela também ao teatro. O segundo livro de Macabeus, que não é um livro que nós tínhamos na nossa Bíblia, é um livro apócrifo, mas os católicos têm. Primeiro livro de Macabeus, segundo livro de Macabeus, e também no quarto livro de Macabeus está a história do sacerdote Eliezer. Acho que é assim o nome dele. Eliezer, é isso. Acho que é. Deixa-me só ver, só para não... Se não for, paciência. É isso mesmo, Eliezer. E a história de Eliezer é um sacerdote que a determinada altura é levado até Antíoco Epifânio IV, que era completamente maluco e avariado a cabeça. Era ele que mandava lá em Israel, não era judeu, obviamente. E ele diz assim, olha, tens que rejeitar Jesus, senão vou-te torturar até à morte. Jesus, não é Jesus, desculpe, porque Eliezer nem sequer era, não era Jesus. Tinha que rejeitar o judaísmo, especificamente o judaísmo.
E Eliezer diz que não rejeita as suas tradições e que preferia morrer. Então eles dizem, olha, mas nós vamos dar mais um tempinho para tu pensares. Estou aqui, obviamente, a resumir. Vamos dar mais um tempinho para tu pensares. E quando chegou à altura do final do prazo, o rei diz, olha, para tu provares que vais largar de facto isto e que vais respeitar as leis aqui do Império, tens que comer uma boca cheia desta carne de porco, cozinhada, mas que foi sacrificada a um ídolo. Carne de porco, que eles não comem, impuro, ainda para mais carne sacrificada a ídolos. E ele, obviamente, disse que não ia comer. E houve até alguns dos seus colegas judeus que falaram com ele e disseram, olha, tu pensa bem naquilo que tu fazes, nós conseguimos arranjar comida kosher, carne kosher, tu finges que é porco, tu comes e ficas safo. E a resposta de Eliezer utiliza esta expressão, diz, eu não vou compactuar com essa hipocrisia. Não tenho idade para isso. É curioso. Ele disse, ele até diz, a nossa idade avançada já não nos permite compactuar com essas hipocrisias. E Paulo está a utilizar esta expressão para crentes. Porque é possível ser crente e ser hipócrita. Porque se não cuidamos da nossa vida, se não somos honestos, podemos ser hipócritas. E assumir uma posição que pode ter a ver com respeito, pode ter a ver com medo, mas veja o que é que está a acontecer, literalmente isto. Há pessoas que se deixam dominar pelas emoções. E por causa das emoções, tomam ações, reações e decisões com base nelas, e se ninguém as chamar à razão pelo nome, e não é o nome deles, é ou chamar o nome daquilo que elas estão a fazer, elas nunca lá vão chegar. Paulo não está para papar grupos. Paulo não está para papar hipocrisias. Aliás, Paulo não foi chamado para isso. Então ele diz, mas quando eu vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, e não foi secretamente. Experimentem falar com alguém que é estovado particularmente e vejam a reação. Agora imaginem publicamente. Se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, porquê é que obrigas os gentios a viverem como judeus? Vocês estão a ver onde é que isto está a dar? Aquilo que está a acontecer, e estamos mesmo no final, eu acho que é uma chamada de atenção para nós, como igreja, e como pessoas e como crentes. Eu estava a ler este texto e apercebi-me de uma coisa, claramente, irmãos. Nós, por vezes, temos medo, por causa das reações das pessoas, de chamar a verdade de verdade. Mesmo na igreja. De chamar aquilo que é hipocrisia, hipocrisia. De chamar aquilo que são comportamentos que deviam ser tratados com verdade. Não é o amor que está em questão. Mas é que há gente que só quer o amor e a compaixão e nunca quer a verdade. Há gente que só quer amor, só quer carinho, só quer ser cuidada. E aparentemente isto são sentimentos que são válidos. O problema é que esta gente só quer isto e não quer a outra parte, que é a verdade. É porque a melhor forma de cuidar das pessoas é amor com verdade. Não é dar aquilo que a pessoa quer. Porque só se dá aquilo que a pessoa quer, a pessoa não sai do padrão. O padrão é sempre o mesmo. Digam-me uma coisa. Se o seu filho só quisesse comer doces, porque é a forma como ele sente o amor, é se você lhe der doces, você vai dar doces só ao seu filho? Não, porque sabe que aquilo é prejudicial. E aquilo que Paulo está a fazer é o seguinte, ele está a ver o comportamento da igreja, dos líderes, e o mais fácil era, eu vou estar calado, eles são as colunas da igreja. Se eles são as colunas da igreja, o que é que eu vou dizer? Mais vale estar em silêncio. É que às vezes nós vemos até na igreja pessoas que estão com um comportamento que é destrutivo e ninguém tem coragem de dizer nada. Ficamos todos à espera que alguém se chegue à frente. E às vezes tem que ser o pastor. Pois o pastor é que é o mal da fita. O pastor é que não é sensível. O pastor é que só dá na cabeça. Porque mais ninguém faz. É que há circunstâncias e situações óbvias que toda a gente vê, toda a gente fala e ninguém diz nada. Toda a gente fala, mas não é com a pessoa. Falam umas com as outras. E Paulo sabe qual é a sua chamada.
Porque foi, inclusive, reconhecida pelas colunas da igreja. A sua chamada era para quem? Para os gentios. Ele tinha que proteger aqueles que eram os seus, as suas ovelhas. Então ele olha e diz assim, isto é assim. Ele olha e diz assim, Barnabé, até o Barnabé. O Pedro, que foi... Porque a ironia é esta. É que é o Pedro e é o Barnabé, um que tinha sido chamado para o início e o outro que tinha sido chamado para a continuação do ministério dos gentios. Deixando-se levar pelas emoções e pelas pressões, não falaram a verdade quando era suposto terem falado. Porque o que é que Pedro precisava de fazer? Apesar do medo, devia ter continuado. E não precisava de falar nada, vocês entendem isto? Não tem a ver com conversas. Tem a ver com continuar na linha. Chamar exatamente as coisas como são. Nós vivemos os tempos estranhos nas igrejas. Vivemos tempos em que parece que já não se pode pregar as verdades, nem dizer as verdades às pessoas porque elas ficam muito magoadas. Hoje em dia, e desculpem dizer isto, hoje em dia parece que o magoar é o escudo do fraco. E desculpem a expressão. Ninguém pode dizer nada, porque eu fico magoado. As pessoas hoje ficam magoadas por tudo e nada. Com razão e sem razão. Resolver não querem resolver nada, mas magoadas ficam com tudo e mais alguma coisa. Irmãos, se é para magoar, então que magoemos com a verdade. Porque mais vale a pessoa ficar magoada e depois tratar-se do que não ser, do que estarmos, não vou dizer. Imaginem que Paulo, não vou levantar ondas. O que é que acontecia? Os gentios eram todos circuncidados porque percebiam bem, nós não pertencemos. Nós não somos. Se eles não podem estar connosco é porque nós não estamos puros. E ele está a falar de acordo com a verdade do Evangelho. Isto não tem a ver com as nossas opiniões. Eu não estou a falar de opiniões. Estou a falar daquilo que é a verdade do Evangelho. Porque se nós não formos confrontados com a verdade do Evangelho, nós jamais vamos mudar a nossa vida. Há gente que não está disponível. Há gente que está na igreja há anos e anos e não consegue ser confrontada com o Evangelho. Porque para elas o Evangelho é graça, misericórdia, amor e atenção 24 horas por dia. E se não tiverem isto, ficam chateados. Ficam ofendidos. E ainda conseguem argumentar que o argumento é não cumprem as funções bíblicas. Não fazem como a Bíblia manda fazer. Irmãos, vocês acham que Paulo era um homem amoroso, sim ou não? Honestidade. Era, claramente. Deve haver poucas pessoas mais amorosas do que Paulo. O homem sente as igrejas como se fossem filhas dele. E porque são filhas, ele trata-as como pai. Quando ele tem que... Irmãos, eu não gosto de castigar, não tenho prazer em castigar os meus filhos. Certamente nenhum de nós tem. Eu não tenho nenhum prazer. Não há prazer absolutamente nenhum. Porquê é que o fazemos? Porque os nossos filhos, nós os amamos. Nós não castigamos pelo prazer de castigar, porque isso seria doentio. O castigo não traz prazer, mas traz um fruto. Que é o fruto que nós queremos produzir na vida deles. Para que se tornem adultos que, no mínimo, sejam minimamente funcionais. Vocês já tiveram com crianças que tiveram e têm tudo aquilo que elas quiseram na vida? São intragáveis. São adultos intragáveis. Porque se não têm aquilo que eles querem, ficam ofendidos. É birras. Irmão, e às vezes eu já conheci pessoas com toda a honestidade e às vezes estão na igreja. Ou melhor, tenho que dizer que são da igreja as que eu conheço, não são as lá de fora. Porque as lá de fora é fácil resolver. As de cá dentro é que é o problema. Como é que se trata de uma pessoa que faz birra por tudo e por mais alguma coisa? Se calhar, aquelas pessoas que fazem birra, se calhar precisavam de alguém que tivesse a ousadia e a coragem, em amor, obviamente, mas dizer, olha, tu já reparaste que aquilo que tu fazes é isto, e produz isto, e faz isto àqueles que estão à tua volta? Porque o Pedro, se não fosse chamado a atenção, não era corrigido no seu comportamento. E Pedro é chamado e corrige o seu comportamento. Pedro tinha a maturidade suficiente para ouvir o Evangelho e quando percebeu que estava fora dele, voltou para ele. Isto é ser igreja. O problema é que nós temos medo de perder pessoas. Irmãos, eu tenho que vos dizer o seguinte, eu já tive muito mais medo de perder pessoas do que o que tenho hoje em dia. Porque eu já percebi que as pessoas nunca me pertenceram a mim. E se alguém tiver que sair porque é pregada a verdade e lhes é dito exatamente, olha, aquilo que tu fazes não é bom, aquilo que tu fazes é autossabotagem e sabotagem dos outros que estão à tua volta. Se tiver que perder essas pessoas, eu vou perder, porque nunca foram minhas. Porque às vezes temos tanto medo de perder as pessoas ao dizer as verdades que contaminamos todos os ambientes e os espaços em que estamos. Então se calhar está na altura daquilo que é perceptível para todos, nós dizemos com verdade.
Se o irmão ouve, por acaso, alguma coisa que não deveria acontecer na igreja, você tem toda a autoridade, a legitimidade para chegar ao pé da pessoa e dizer: olha, ouvi que tu disseste isto publicamente porque eu ouvi. Acho que aquilo que estás a dizer não é correto. Mas depois vai levantar ondas. Você tem essa autoridade. Não há problema nenhum. O que as pessoas normalmente querem fazer é: olha, que seja então o pastor. Olha, pastor, eu ouvi. Então, você ouviu, porque é que não disse nada? A partir de agora vai ser também a minha postura. Se vocês algum dia começarem a dizer essas coisas, ouviram? Então vocês têm a autoridade também para o fazer. Porque eu acho que é a única forma de nós, desculpem a expressão, purificarmos verdadeiramente a igreja. Porque de outra forma nós fizemos assim: aquela pessoa eu não posso dizer nada porque ela fica magoada, aquela também não posso dizer nada porque é assim, aquela eu não posso dizer nada porque fica chateada. Então o que é que nós estamos aqui a fazer? Então fingimos que somos igreja. Então se calhar alguém tem que ter a ousadia e a coragem de dizer: olha, não faças isso, não te portes assim, não tenhas essas reações. É que há gente que não é capaz de ouvir. E nós também sabemos. E por isso é que não queremos. Mas ela não vai ouvir. Mas que não seja essa a desculpa para eu ficar em silêncio. Eu e todos nós. Porque Paulo não ficou. E isto, sabem o que é que resultou? É que hoje na igreja podemos estar de várias etnias, de várias nações, independentemente de termos sido judeus ou não sermos judeus, nós hoje podemos estar na igreja de todos. E se isto não tivesse acontecido assim, nós ainda hoje estávamos separados. E se calhar, obviamente que não era o propósito de Deus, mas vamos fazer só aqui e vou mesmo acabar, irmãos. Vamos fazer apenas um exercício pequeno. E se Paulo se tivesse calado? Se calhar a maior parte de nós hoje era circuncidado e andávamos aí ainda a fazer meio cristianismo, meio judaísmo, como algumas igrejas andam a tentar fazer agora. Eu entrava aí com uma corneta, vestia umas vestes longas. Dançar não danço, portanto isso também não é do judaísmo, isso já é uma adição aí das religiões brasileiras misturadas com o cristianismo e o judaísmo, com todo o respeito. Não tem a ver com os brasileiros, mas tem a ver com aquela cultura e com as pessoas que querem sempre uma novidade, então vão acrescentando coisas que até chegam a ser feitiçaria e estão todos contentes, e aquilo é feitiçaria e o Espírito Santo não está lá, mas o diabo está e eles estão contentes na mesma, e o diabo também, mas isso é problema deles, e é bom que se arrependam, porque senão vão encontrar brevemente o seu pai. E a expressão o seu pai não é minha, é da Bíblia. O vosso pai é o diabo, é o próprio Jesus que fala disto, porque na realidade há de gente que o próprio pai é o diabo, não é? Que Deus nos ajude, meus irmãos. Mas nós devemos ser mesmo... A Bíblia tem que ser de confronto, nós temos que confrontar. E honestamente eu quero, ainda há bocado estava numa conversa, e estou mesmo, irmãos, vou mesmo terminar como faço aos domingos, tenho que terminar 4 vezes até terminar mesmo. 4 ou 4 dezenas de vezes. Mas 30 segundos. Há bocado estava numa conversa e estávamos a falar exatamente disto. Mas eu não tenho, os meus projetos não são projetos de estratégia, de dizer, olha, daqui a 10 anos nós vamos ter isto e aquilo. Nunca foi a forma como Deus funcionou comigo. E acho que não vai ser. E eu não estou contra essas coisas. Mas a minha maior visão para a igreja, seja aqui, seja para os lugares onde o Senhor me levar, ou seja para eu ficar aqui o resto da minha vida, estou na dependência de Deus como sempre estive. O meu projeto de vida nas igrejas nunca mudou. O que eu quero ver é aquilo que acontecia na igreja aqui acontecer aqui. Aquilo que acontecia aqui é isto que eu quero que vai ver aqui. Este é o meu projeto. Como é que vai acontecer? Só há uma estratégia. Para mim só há uma estratégia. Não tem a ver com planos de crescimento, não tem a ver com planos de discipulado. Tudo isso é importante, eu não estou contra isso. Não tem a ver com a estratégia A, B, C ou D da igreja que cresceu. Não tem a ver com os grupos de louvor e não tem a ver com isto. Isto é tudo importante, mas é completamente acessório. Completamente acessório. Sabem como é que isto acontece? Quando eu e você temos uma sede tal e uma fome de tal de Deus, que a única coisa que nos satisfaz é Deus. E quando a única coisa que a si e a mim nos satisfizer é Deus, nós temos e vamos ter uma igreja conforme está aqui. Porque Deus era o suficiente para eles. E é isto que eu quero que seja para a nossa igreja. Amém, meus irmãos? Amém. Deus é bom, amém? No domingo há mais. E em casa também há mais. E na sexta há mais. E em todo lugar há mais. Se assim quisermos. Amém? Vamos terminar, mas antes o Pedro ainda vai avançar. Pedro.